Questão 28 do Enem 2021, segunda aplicação, vamos aqui ao enunciado. Ao abordar a temática do futebol no Brasil, o texto apresenta diferentes nomes para uma partida do esporte. Ao fazer isso, fica evidente o quê? Então aqui nós sabemos que o texto vai apresentar então diferentes nomes para uma partida de futebol. Só que ao fazer isso, apresentar diferentes nomes para uma partida de futebol, fica evidente o quê? Vamos aqui ao texto. Bola na rede. Futebol de várzea, pelada, baba, racha, rachão. Os nomes podem ser diferentes em cada pedaço do Brasil, mas bater uma bolinha é mesmo uma paixão nacional. Os dados do suplemento de esporte do PNAD 2015 mostraram que o futebol foi a principal modalidade esportiva praticada no Brasil, com 15,3 milhões de adeptos. É claro que o fato de nosso país ter um futebol profissional consagrado, com times que arrebatam torcidas e revelam jogadores, é uma influência positiva. Mas a maioria dessa galera que gosta de correr atrás da bola não tem nenhuma pretensão profissional com o esporte. Para eles, tão bom quanto marcar um gol é juntar velhos amigos, fazer novas amizades e se divertir muito. Bom, então reparem que há muitos nomes realmente aqui para uma partida de futebol, conforme cada pedaço do Brasil, conforme cada região do Brasil, porque o futebol é uma paixão nacional, reparem, a principal modalidade esportiva praticada aqui no Brasil. E claro que cada região desse nosso Brasil, devido à nossa enorme variabilidade linguística, vai ter basicamente um termo para se referir a uma partida de futebol. Mas qual é o outro detalhe aqui importante do texto? Mesmo que haja mais de 15 milhões de adeptos do futebol, isso não significa que todos esses mais de 15 milhões sejam profissionais. Reparem, a maioria ali joga futebol para quê? Para se divertir, reunir amigos, fazer amizades e tudo mais, tá? Então voltemos aqui ao enunciado. Ao abordar a temática do futebol no Brasil, o texto apresenta diferentes nomes para uma partida do esporte. Ao fazer isso, fica evidente que os torcedores enaltecem seus times favoritos. Incorreta, né? Não fica evidente no texto que, ao apresentar diferentes nomes para uma partida de futebol, isso significa que os torcedores enaltecem seus times favoritos. Não, aquilo ali é só um dado para dizer que colabora o futebol ser uma prática importante aqui no Brasil, porque tem times que arrebatam torcidas, mas não é isso. B. O futebol é um esporte presente em todo o Brasil. Sim, correta. O futebol tem presença marcante, presença maciça em todo o Brasil. Reparem que não é só o futebol profissional, mas também amador, futebol, sei lá, para amizade, de lazer, 15 milhões de adeptos, uma paixão nacional. É exatamente ali, né, a principal modalidade esportiva praticada no Brasil, então tá correta aqui a B por enquanto. C. A linguagem do futebol reaproxima pessoas distantes. Ok que o futebol aproxima ou reaproxima pessoas, mas não é isso que fica evidente quando o texto aqui apresenta diferentes nomes para uma partida de futebol. Incorreta. D. Os campeonatos da modalidade propiciam a integração do Brasil. E reparem que se eu apresento diferentes nomes para uma partida de futebol, isso não fica evidente que os campeonatos de futebol propiciam a integração do Brasil. Não está dizendo isso. Incorreta. As regiões do país imprimem um estilo próprio para o jogo de futebol. E também a gente pode até pensar que, de repente, as regras do futebol de várzea, futebol de rua, futebol profissional, nem sempre se encaixam, né? Mas nomes diferentes para uma partida de futebol é uma coisa. O texto não diz que as regiões imprimem um estilo próprio para uma partida de futebol. Incorreta. Gabarito aqui, B.